Mateus capítulo 6, versículo 25. Hoje nós vamos vamos iniciar, na verdade, uma série de mensagens nossa sobre os conflitos da vida cristã. Os conflitos da vida cristã. E vamos precisar, ao longo desses dias, refletir sobre algumas questões que para nós assim são muito particulares e que fazem parte da nossa vida, fazem parte de quem nós somos. E nessa primeira mensagem, nessa primeira reflexão, vamos falar sobre alguma coisa que eu acho que alguns aqui possam ter alguma dificuldade. Ansiedade. Será que tem alguém aqui que é ansioso? Ai. Então alguém faz parte do time aí da ansiedade, né? Nós somos ansiosos por natureza. E muitas vezes não sabemos como lidar com essa ansiedade. Sobre as preocupações. Quem aqui que nunca ficou preocupado com o filho? Nunca ficou preocupado com o casamento? Com as finanças? Como é que eu vou pagar aquela conta? O que eu vou fazer para colocar meu filho na escola? Como que eu vou fazer com essa enfermidade? Nossa, será que eu vou sair desse problema? Ansiedade, preocupações. Tudo isso faz parte da nossa vida. E mesmo sendo cristãos, isso faz parte de cada um de nós. E como texto base, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Pai bendito, nós louvamos teu nome e engrandecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos em oração que o Senhor fale conosco, para que entendamos a tua vontade através da sua palavra, para que a tua paz, que excede todo o entendimento, venha sobre nós, sobre nossa mente e coração, para que encontremos a confiança e a segurança para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a entender a tua vontade e o teu querer, para que assim desfrutemos do teu reino, do teu jugo, do teu fardo, que é suave e leve. Que o Senhor nos abençoe e que em ti encontremos paz e descanso, hoje e para sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. O Senhor Jesus, há praticamente 2000 anos atrás, ele conseguiu entender uma das questões que faz parte da maioria dos homens. Se hoje somos em 7 bilhões de cidadãos no mundo, certamente a ansiedade é esse mal do século que tem trazido inquietação,
tem trazido desassossego à nossa alma, preocupação para a maioria de nós. E Jesus, há tanto tempo atrás, já sabendo que o ser humano é passível dessas preocupações, Ele traz para nós aqui uma linda abordagem sobre como nós podemos encontrar paz. Como que a gente pode se ver livre dessa ansiedade que inquieta a nossa alma e que rouba a nossa tranquilidade. O desejo que Ele tem para mim e para você é que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. É para que a gente possa olhar para as necessidades reais e entender que Ele vai nos ajudar a todas elas. E para que a gente também entenda que tem muitas preocupações nossas que elas nunca vão acontecer, que elas nunca chegarão, que elas nunca vão realmente nos afligir, porque Ele está cuidando da gente, Ele está cuidando de você. Olha só, quando nós olhamos para os nossos conflitos pessoais como cristãos, nós temos um problema que muitas vezes se refere ao passado, que está muito relacionado à culpa, as preocupações que estão muito relacionadas ao futuro, mas o Senhor nos chama para um contentamento na vida presente. Esse contentamento é o que Deus quer te dar, que é você ver o que você tem e ser feliz em Deus com aquilo que você possui. É você não ficar olhando para o retrovisor do passado e nem ficar também espelhando para um futuro que ainda não existe, mas você olhar para o teu presente e falar assim: puxa, Deus é bom, Deus está presente, Ele tem provido tudo o que eu preciso para uma vida feliz, para uma vida abundante, para uma vida cheia da presença dEle. E eu já tenho, eu não tive e nem terei aquilo que me fará feliz, mas eu já possuo aquilo que é o meu bem maior, que é o próprio Deus reinando na minha vida. Isso é contentamento e é o que Ele tem para nos dar, é isso que Ele quer para cada um de nós, é nos livrar dessa inquietação, das preocupações que afligem a nossa alma. Olha só um dado científico. Uma pesquisa foi feita por um médico experiente. Olha só, ele analisou um grupo de pessoas e verificou o quê? Que 40% dessas pessoas que foram abordadas, elas estavam preocupadas com o que nunca iriam acontecer. Olha só, 40% estavam preocupadas com coisas que nunca iriam acontecer. 30% elas estavam preocupadas com coisas que aconteceram no passado e que elas ficavam remoendo aquilo que aconteceu e ficavam angustiadas, preocupadas com aquilo que foi. 12% estavam com medo de doenças, de perder a saúde, embora a única doença delas estivesse na imaginação. E os outros 18% estavam preocupadas com questões que não tinham nenhum tipo de fundamento. Algumas pesquisas dizem que apenas 3% das nossas preocupações que afligem o nosso coração, somente 3% delas são reais. É coisas que realmente vale a pena eu me preocupar, porque pode me trazer prejuízos reais. Apenas 3%. O restante são coisas do que aconteceram, coisas que estão no futuro, ou coisas que estão apenas na minha imaginação, numa possibilidade. Mas somente 3% pode verdadeiramente acontecer. Quando a gente fala em ansiedade, irmãos, é interessante que a gente entenda o seu verdadeiro sentido. E a ansiedade, sabe o que é para nós? É perder o foco. O sentido dessa palavra ansiedade é você perder a direção, perder o foco. É você perder o sentido. É você perder o rumo. E a palavra do Senhor deixa muito claro isso para nós. Por quê? Porque nós precisamos o quê? Entender que a minha ansiedade, ela tem sido ocasionada por quê? Porque estou perdendo o foco de quem sou. Eu sou afligido pela ansiedade porque tenho conflito com minha identidade. Eu também fico muito ansioso porque eu estou perdido no que eu estou fazendo, naquilo que eu estou realizando. Daqui a pouco eu estou fazendo muita coisa, sendo que na verdade não é necessário eu fazer muita coisa. Eu só preciso fazer aquilo que fui chamado para fazer. Quando eu acabo assumindo mais coisas do que eu devo, isso gera angústia no meu coração, gera inquietação e preocupação.
Então eu perco o foco de quem sou, perco o foco do que faço, perco o foco das minhas prioridades. Eu corro, eu faço muito, eu me inquieto, e isso rouba a minha paz. Isso aflige a minha vida. Isso traz preocupações exageradas. Mas é importante a gente falar uma coisa. A ansiedade é um sentimento natural. Todos nós, como seres humanos, nós sentimos. Existe uma ansiedade que é normal. Por exemplo, diante de momentos importantes da nossa vida, nós ficamos ansiosos. Diante de um casamento, puxa, quem que não fica ali com uma taquicardia, com uma mão suando? Quem que não fica preocupado em uma prova para tirar a carta diante de um vestibular? É um sentimento natural. O problema é quando essa ansiedade ela se torna tão intensa, ela ultrapassa os limites da normalidade e se torna patológica. É quando ela deixa de ser normal e ela passa a ser muito intensa a ponto de mexer com a minha qualidade de vida. Aí é um problema. Quando, por exemplo, eu tenho alguns sintomas de insônia, ou taquicardia constante, ou aí entra nos casos das fobias, aí é um problema. Por quê? Porque ela exagerou na intensidade. Mas a ansiedade é normal. E não puxa, eu estou meio preocupado com alguma coisa. Não é errado você ter uma ansiedade. O problema é quando a ansiedade te domina. Percebem? O problema é quando eu estou dominado pela ansiedade, aonde eu fico muito ansioso em ir em algum lugar, aonde eu fico tão ansioso que eu não consigo conversar com as pessoas, eu fico tão ansioso, tão preocupado que isso acaba atrapalhando os meus relacionamentos. Então calma aí, eu tenho que parar e rever, porque saiu fora da normalidade. Então é sobre essa ansiedade que nós precisamos parar e refletir. Ansiedade, perder o foco, perder a direção. E como que ela acontece na nossa vida? Primeira coisa, irmãos, vamos entender como que a ansiedade ela se instala na nossa vida. Primeiro, ela se estabelece por causa de uma distorção na nossa identidade. Distorção na nossa identidade. Quando nós falamos sobre esse conflito da identidade, onde eu preciso entender quem eu sou. Nós somos muitas vezes assolados pela nossa ansiedade quando eu não sei ao certo quem sou. Quando eu não sei ao certo o meu valor. Não sei ao certo quem eu sou. Por isso que o Senhor Jesus, nessa palavra, Ele para tudo e fala assim: pessoal, eu quero que vocês olhem os lírios nos campos. Eu quero que vocês parem e olhem para as aves dos céus. Você é mais importante do que as aves. Você é mais valiosa, mais precioso do que os lírios nos campos. E entenda quem você é. Se o meu pai cuida das aves e não deixa faltar nada para ela, se o Senhor, Ele coloca uma roupagem tão linda nas flores do campo, você acha que Ele não vai cuidar de você, que é filho? Entenda quem você é. Muitas vezes quando perdemos esse senso de identidade, de importância, eu acabo sendo afligido, porque eu não me vejo como filho de Deus, então eu acho que eu estou desamparado. E isso inquieta meu coração, isso mexe comigo, isso me abala. Por isso que o Senhor Jesus vira para nós e fala: lembre-se quem você é. Lembre-se que você é minha filha amada. Lembre-se que você é meu filho amado. Não fica preocupado achando que tudo vai dar errado. Não fique angustiado achando que a sua vida está ao relento, está totalmente sem rumo, sem sentido. Entenda primeiramente quem você é. Você é fruto do sonho de Deus. Você é tão precioso que Cristo morreu por você. Você é filho de Deus. Nós somos preciosos. Então entenda quem é você. A partir do momento que você perdeu o foco de quem você é, você vai começar a ser afligido, assolado, angustiado pela ansiedade. Então, entenda, através da palavra de Deus, quem é você e o valor que você tem para Deus. Isso vai mudar completamente a tua vida.
E aí a segunda questão que gera muita ansiedade no nosso coração. Primeiro, é a nossa crise de identidade. E a segunda, que é uma consequência dela, que é a nossa autoimagem. Autoimagem é como nós nos vemos. Porque é uma consequência, percebe? Se eu não sei quem eu sou, eu não vou dar o valor devido para quem sou. Percebe? Se eu não entendo que eu sou filho de Deus, eu não vou dar o valor próprio para mim. Então é uma consequência. Eu tenho que entender o quê? Que sou filho de Deus, amado, precioso. E a partir do momento que eu entendo isso, eu preciso me ver dessa forma, como uma pessoa importante, preciosa. Isso é importante para mim. Eu lembro uma história de um jovem, que ele estava na sala de aula, e ele estava sofrendo o famoso bullying, lá na sala. A galerinha lá da sala, os seus amigos, sempre virava para ele e falava assim: ó, você é um burro, você nunca vai dar nada, você não presta para nada, olha as suas notas, olha a sua aparência, você é feio, você é uma pessoa que nunca vai ser nada. A tal ponto desse aluno chegar para o professor e falar assim: ó, eu estou desistindo de tudo, eu não vou mais voltar, porque as pessoas estão dizendo isso e eu vejo que realmente é uma verdade. Eu não sou inteligente, não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, e eu acho que eles estão certos. Eu não sou uma pessoa que vale a pena ficar nessa sala de aula aqui. Aquele professor com muita sabedoria fez um negócio. Pegou o anel dele, tirou e deu para aquele aluno e falou assim: ó, eu quero que você pegue esse anel e eu quero que você vá lá naquela feirinha que tem lá na rua, você sabe onde é? Vai lá e peço para você que você peça para aqueles comerciantes avaliarem o valor desse anel. O aluno não entendeu, falou: não. Vai lá, o professor disse, falou assim: faça mais essa vez, me obedeça, vai lá. Mas ó, o professor disse para ele: tem uma coisa, não venda o anel por coisa nenhuma. Eu só quero que você vá numas 3 barracas ali e pergunte o valor desse anel. O aluno, sem entender muito a missão do professor, pega o anel do professor e vai lá. Chega no primeiro comerciante, que vendia ali as suas bugigangas, falou: senhor, meu professor aí pediu para você avaliar, quanto que você dá nesse anel aqui? Aquele comerciante de bugiganga pegou aquele anel, falou, olhou, falou assim: ó, garoto, fala lá pro seu professor lá que o que eu posso dar nesse anel aqui é no máximo um 50. 50 tá muito bem dado esse anel aqui, tá ótimo. Ah, ele falou: obrigado, tal. Pegou o anel, foi na segunda barraquinha. Ô senhor, meu professor quer que você avalie aí, quanto que você dá nesse anel aqui, para caso ele queira vender para você? Aquele outro comerciante olhou, falou: ah, nesse anel, que quiser, não vale nada, eu dou 30 para você e tá muito bem pago, menino, vai lá e fala pro seu professor. Aí ele pegou o anelzinho dele, foi na terceira barraca. Ô senhor, quanto que o senhor dá nesse anel aqui? Meu professor perguntou. Ah, nesse anel aqui, garoto, deixa eu ver. Olhou, falou assim: ó, fala pro seu professor que eu dou 100 reais nesse anel. O aluno ficou todo, ó, o primeiro deu 50, o segundo deu 30, esse daí quer dar 100. Aí ele pegou o anel, foi correndo lá pro professor: professor, ó, tem um camarada lá que quer dar 100 no seu anel, vamos fechar negócio? Pode ir lá vender para ele? O professor falou assim: ó, eu quero mais uma missão. Agora você pega esse anel e eu quero que você vá em mais um lugar. Eu quero que você vá lá na relojoaria da rua tal e eu quero que você peça para aquele relojoeiro avaliar o valor desse anel. Pô, professor, mais uma vez o cara já deu 100, já tá bom, vai, vamos vender esse negócio logo. Vai lá e faz o que eu estou falando, mas não venda meu anel por coisa nenhuma. Aí o paizinho pegou o anel, foi lá no relojoeiro e falou: ô relojoeiro, meu professor aí, ó, pediu para você avaliar, quanto que vale esse anel dele? Aquele relojoeiro orou não, né? Não é que ele era crente, né? Talvez orou também. Olhou, pegou aquele ocrinho dele, colocou, olha, pesa, avalia, chega pro garoto e fala pro garoto: ó, você fala pro seu professor que eu tô meio quebrado, tô meio sem dinheiro, mas você falar para ele que se ele quiser vender, eu compro na hora esse anel dele.
Mas tem uma coisa, fala para ele que o máximo que eu posso dar para ele hoje é 15 mil reais nesse anel. O aluno ficou de boca aberta, falou, dá esse anel aqui para mim que eu preciso levar para o meu professor. E a hora que ele chegou para o professor ficou todo entusiasmado com a notícia. O aluno, ô professor, o cara quis dar 15 mil reais nesse anel. Você vai fechar negócio? O professor pegou o anel, colocou no dedo e falou assim, eu não vou fazer isso. Porque esse anel é uma joia muito rara da nossa família. Mas eu fiz isso para que você entenda uma lição. Não permita com que qualquer pessoa venha dar o valor que você acha que você tem. Só permita com que as pessoas certas, que conhecem o verdadeiro valor das coisas, avaliem aquilo que você tem nas mãos. Da mesma forma, você não pode deixar com que qualquer pessoa avalie o valor que você tem. Você tem que perguntar para a pessoa certa. Aquele aluno entendeu a lição. Ele não poderia, entender que o valor dele estava sendo dito pela boca de qualquer um. O valor dele deveria estar naquele que realmente conhece o valor que o ser humano tem. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele vira para mim, Ele vira para você e diz que você é muito importante. Que você é uma pessoa que tem um valor inestimado. Que você é precioso, que você é preciosa, que você é alguém que vale tanto a ponto dele dar o seu único filho para morrer por você. Não permita com que ninguém roube essa sua identidade. E você também não se permita se ver como alguém que não tem sentido. Eu sei que às vezes o sentimento que brota no nosso coração é daquela autocomiseração, dizendo que não valemos nada, que não somos capazes de nada, que somos perdedores, que somos fracassados. E quantas vezes o inimigo não lança as suas setas para fazer com que você se lembre dos fracassos da vida, para fazer com que você se lembre das frustrações, dos erros, do que aconteceu, daquilo que ocorreu, daquilo que te fizeram, para te jogar lá embaixo. Não permita com que você seja dominado por uma autoimagem que não seja real. Você não tem condição de se avaliar. Entenda isso. Nem os outros e nem você tem condição de dar um veredito sobre o seu valor. O único que tem condição de dar esse veredito e realmente uma palavra sobre o verdadeiro valor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deixe que Ele diga. E a palavra de Deus é que tem essa palavra certa sobre você, sobre cada um de nós. Autoimagem. Eu preciso entender quem eu sou. Vamos entender a ansiedade. Começa com uma identidade distorcida. Segundo, depois reflete em uma autoimagem incoerente, que não é real. E terceiro, ela acaba também desfrutando de um outro desdobramento, que é uma insegurança, um mecanismo de defesa que vem junto com a ansiedade, que é a insegurança. Vamos entender uma coisa. Nós, por não sabermos quem somos, não sabemos o valor que temos. E por não sabermos o valor que temos, a gente vai querer ter o controle da vida nas nossas mãos. E vamos querer controlar tudo. Vamos querer buscar, através do nosso esforço, a nossa identidade. Vamos tentar, através da nossa capacidade, encontrar sentido para a minha vida, dar sentido para quem sou. Então, essa hora, para mim, é um problema muito grande. Por quê? Porque nessa busca por sentido da minha vida, eu começo a fazer de tudo. Eu começo a atirar para todo lado. Eu começo a abraçar tudo aquilo que eu posso. E tento controlar as pessoas, tento controlar a saúde, tento controlar o meu futuro, tento controlar o meu passado, tento controlar aquilo que está acontecendo à minha volta. É uma tentativa de controle, essa insegurança. É quando a gente tenta controlar, é uma tentativa de controle. A gente busca de toda forma, em todas as circunstâncias, fazer as coisas através da nossa força, através da nossa vontade. A gente não vai conseguir. A gente vai ter uma vida ativista,
A gente vai se encher de atividade, de excesso de atividade, porque como eu não sei o meu valor, não sei para o que fui chamado, então eu começo a fazer de tudo um pouco. Eu começo a buscar paz em todas as coisas. Eu começo a buscar sentido na vida para todos os lados. Então eu encho a minha agenda, eu encho a minha mente, eu me ocupo com tantas coisas, mas na verdade, tudo isso para tentar preencher um vazio que está no meu coração. E um vazio que somente Deus é que pode suprir. Somente Deus pode nos dar. E aí, é aí que, como Dostoiévski, e tem um escritor também chamado Santo Agostinho, ele fala que o homem, ele tem no coração um vazio do tamanho de Deus. O homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que nós tentamos preencher esse vazio do nosso coração com muitas coisas, mas é só Deus que vai ocupar esse lugar certinho no nosso coração e nos dar esse senso de realização, senso de tranquilidade, de paz e de confiança. Tem um escritor também chamado Blaise Pascal, que ele fala sobre a angústia. E ele fala que a angústia é um gosto amargo na nossa boca que tentamos evitar através do divertimento. Esse Blaise Pascal fala para nós que todo ser humano ele tem uma angústia por natureza no seu coração, que ele vai tentar se manifestar na nossa vida através de um gosto amargo, que vai tentar ser substituído pelos divertimentos da vida. Como assim? Por exemplo, a minha vida está meio amarga, está meia angustiada, e o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar me distrair. Eu vou tentar me distrair na busca pelo dinheiro, eu vou tentar distrair e tirar esse gosto amargo da minha alma, através dos prazeres dessa vida, através da bebida. Vou tentar tirar esse gosto amargo do meu coração, através das drogas, através do ativismo, através dos títulos, e vou tentando preencher. Mas o problema o que é? É que o gosto amargo, como diz Blaise Pascal, ele sai momentaneamente, mas daqui a pouco aquele gosto amargo volta. A pessoa está com aquele gosto amargo na boca. Você já comeu uma coisa amarga? Fica aquele gosto ruim. Você tenta comer alguma coisa para tentar desfazer aquele gosto, mas dependendo do que for, aquele gosto amargo volta. É como a pessoa. A sua alma está amargurada, ela vai para a droga, e daqui a pouco dá aquele sentimento de alívio, de paz, tranquilidade. Mas e depois? O que acontece? O gosto amargo volta para a alma dela. A pessoa está com a alma amarga. Ai, eu não sei quem sou, eu não sei o valor que eu tenho, mas eu preciso tirar esse gosto amargo da minha alma. Então eu vou correr atrás de dinheiro, vou trabalhar, vou fazer 3 turnos, vou rodar 24 horas trabalhando, vou ficar correndo, porque eu não posso ficar com esse gosto amargo na minha boca. Eu preciso que isso tudo venha a ser tirado da minha alma. Aí a pessoa trabalha, ela é realizada com isso? Não se realiza. A pessoa vai se realizar com mais um carro do ano? Não se realiza. Quando ela comprar aquela casa nova, você acha que ela vai ser feliz de verdade? Não vai. Por quê? Porque é um gosto amargo que persiste na alma daquele que busca nas coisas ou nas pessoas algo que somente Deus pode nos dar. Não tem como. A gente corre para lá, para cá, mas sempre seremos vazios na nossa essência se não buscarmos nas coisas certas, nos lugares corretos. Por isso, a gente não pode buscar, fazer de tudo, tentar controlar a nossa vida, para tentar preencher esse vazio do nosso coração. Não adianta, vai ser tudo em vão. Não adianta você tentar controlar a tua vida fazendo coisas, ou querendo que as coisas sejam do seu jeito. Só em Deus vamos encontrar sentido para a vida. A gente precisa entregar tudo para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E aí, eu entendi então que a ansiedade é um problema de identidade, de autoimagem e de controle, de tentativa de controle na nossa vida. O que eu tenho que fazer então
Como que eu posso encontrar através da palavra de Deus a solução e superação para a minha ansiedade? Primeira sugestão que eu quero te dar é que você precisa reafirmar a paternidade de Deus sobre sua vida. Reafirme a paternidade de Deus. A palavra do Senhor fala para nós em Mateus capítulo 6, aqui no versículo 32, olha só: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois quem? O vosso Pai, o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. A angústia do nosso coração é porque às vezes nós não conseguimos ver Deus como Pai, não conseguimos ver Ele como um Pai que supre as nossas necessidades. Entenda que Ele é teu Pai perfeito. Às vezes o teu pai aqui te abandonou, às vezes o teu pai aqui deixou faltas, mas o teu Pai Celestial não vai permitir com que nada falte na sua vida. Entenda que Ele é teu Pai perfeito, que você é um filho amado. A hora que a gente conseguir entender isso, você vai ver como o nosso coração vai ser inundado por uma paz de um filho que sabe que é cuidado por um Pai amoroso, por um Pai todo-poderoso que está cuidando de todos nós. Segundo, tenha fé que esse Deus, que é teu Pai, Ele suprirá todas as suas necessidades. Diga comigo assim: eu creio que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Olha o versículo número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, se Deus Ele supre as necessidades das aves dos céus, das flores do campo, você acha que Ele não vai dar tudo aquilo que você precisa? A palavra do Senhor fala para nós: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele está cuidando de você. Às vezes a gente acha que, puxa, a grana está curta, não vou conseguir, minha vida acabou. Como assim acabou? A sua vida só vai terminar a hora que Deus assim quiser. Ah, aquela pessoa foi embora, o que vai ser de mim agora? Agora minha vida perdeu sentido, a minha provisão agora acabou. Como assim? E o teu Deus Todo-Poderoso, provedor de todas as coisas, aonde está? Ele proverá tudo aquilo que você necessita. Ele vai te dar tudo aquilo que você anseia como algo necessário para a tua vida. A palavra do Senhor fala, como lemos no começo do culto, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai diante de Deus toda a vossa necessidade, com oração, súplica e ações de graça diante de Deus. E a paz do Senhor, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Ele vai suprir. Ele vai suprir tudo que você precisa. Você não está desamparado, você não está ao acaso. O Senhor é quem cuida de você, Ele é quem cuida de nós. Entregue tudo para Ele, busque a Ele em oração. O remédio da ansiedade é a oração. O remédio da ansiedade não é um tarja preta, isso é um paliativo. Isso é algo, às vezes, necessário momentaneamente, mas não é algo que vai tirar o gosto amargo da nossa alma. Não é isso que vai definitivamente fazer com que a gente durma em paz. O verdadeiro descanso é apenas em uma pessoa, Jesus Cristo. A oração, a entrega, a renúncia, é a solução que temos para a nossa vida, que às vezes é tão cheia de preocupações. Através da oração, irmãos, nós podemos deleitar em Deus. O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz para nós: deleite-se no Senhor e Ele concederá o quê? Os desejos do quê?
do teu coração. Sabe o que a palavra do Senhor está querendo dizer para nós? Deleite, descanse, confie. Sabe aquela criança recém-nascida que está no colo da mãe, que acaba de mamar e ali se deleita e fica ali nos braços da mãe? Isso é o descansar, isso é o deleitar. É você receber a provisão do Senhor e ao mesmo tempo descansar nos braços seguros. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você descanse nos braços dele. É fazer com que você encontre a paz, não através do que você pode fazer, daquilo que você realiza, mas é encontrar a paz nele, nos braços dele. A paz não é circunstancial. A paz não é através das situações que estão ocorrendo na nossa vida. A verdadeira paz nós encontramos nos braços daquele que é o nosso Pai. A verdadeira paz não virá quando nós recebermos aquela herança, quando sair aquele processo. Nossa paz não vai vir definitivamente quando alcançarmos aquela pessoa amada. A verdadeira paz não vai vir quando a enfermidade for embora. A verdadeira paz não vai ser encontrada em um outro local, senão nos braços do teu Pai Todo-Poderoso. Por isso que ele fala: descanse em mim, deleite-se em mim, e eu vou atender os desejos do seu coração. Eu vou te dar aquilo que você precisa, eu vou te dar aquilo que você realmente necessita. Aninhe-se nos meus braços, assim como uma criança no colo de sua mãe. Terceiro, além de entender e reafirmar a paternidade de Deus, e entender que Ele suprirá todas as minhas necessidades, eu preciso rever as minhas prioridades. Eu quero te dar um conselho nessa noite, para que você supere a ansiedade. Reveja as suas prioridades. É a gente rever a nossa agenda, a agenda do nosso coração. É ver aquilo que está preocupando o nosso coração. É parar tudo. É como o Senhor Jesus com aqueles discípulos andando pelos campos, muitas preocupações, e aí o Senhor Jesus chega e fala: galera, parou tudo. Vamos agora analisar a vida. Vamos agora colocar tudo em pratos limpos. O coração de vocês está perturbado, está angustiado. Vamos sentar agora. Vamos rever a vida. Vamos fazer um balanço geral daquilo que a vida é. Ok, Senhor, mas a gente tem tanta coisa para fazer, temos que evangelizar, a gente tem tanta gente para curar. Galera, calma, relaxa, vamos sentar nessa pedra aqui. Aí eu fico imaginando Jesus com o pessoal tudo aflito, muita coisa para fazer. Jesus senta com eles e começa a mostrar para eles: tá vendo as aves? Eu estou cuidando delas. Tá vendo os lírios dos campos? Lindos, não são? Vocês valem muito mais do que elas. A gente precisa reavaliar as prioridades para nós, porque o Senhor Jesus chega ao ponto de dizer, no final deste capítulo, que precisamos buscar uma coisa: o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus. O Senhor Jesus fecha. Ele faz o fechamento dizendo: portanto, são os gentios que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que você necessita. Busquem, versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está falando: a agenda de vocês deve estar coerente com a agenda de Deus, deve estar alinhada com a agenda de Deus. O reino de Deus deve ser a sua prioridade. Posso te dizer qual é um problema da nossa ansiedade? É que existe dentro de nós um conflito entre a minha busca pelo meu reino e pelo reino de Deus. Eu muitas vezes tento edificar o meu reino ao invés do reino de Deus. Eu estou muito mais preocupado com as questões que fazem parte do meu reino, da minha satisfação pessoal,
das minhas necessidades pessoais do que em agradar o coração de Deus, do que fazer a vontade de Deus. E a partir do momento que eu decido edificar o meu reino, estabelecer o meu trono e governar a minha vida, aí não tem como, serei dominado pela ansiedade. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: você precisa entender que você só será livre dessa angústia a partir do momento que você abrir mão do teu reino, das suas prerrogativas, dos seus direitos, das suas prioridades, dos seus valores, e você assuma os valores do meu reino. Buscai em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, a sua justiça, a justiça de Deus, não do homem, não o que é correto aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E a partir do momento que eu trago essa prioridade do reino de Deus para a minha vida, que na verdade são outras deste mundo, as prioridades do reino desse mundo são outras completamente diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse presente século. Nós precisamos rever. E só um parênteses aqui, eu fico vendo que muitas pessoas usam esse texto de uma forma errada, porque tem muitas pessoas que citam esse texto dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que está dizendo o texto, irmãos? Como é que fala o texto? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que o texto está dizendo acima? Que o Senhor tem compromisso realmente em nos dar? Comida, bebida e vestuário. O compromisso de Deus realmente conosco é isso. Agora colocar Deus na parede e falar: Deus, eu exijo que a minha casa nova saia. Ah, Deus, o que eu mais quero, o que eu tenho certeza, porque a tua palavra fala que todas as coisas vão me dar, é que eu venha trocar de carro. Deus não tem compromisso com as regalias da vida, não. O compromisso que o Senhor, Ele pode dar, claro que Ele pode dar casa nova, Ele pode dar carro novo, Ele pode fazer o que quer. Mas o que o texto diz para nós, que nunca irá nos faltar e que podemos descansar em Deus, é um arroz e feijão no prato, é uma água boa para beber, e é uma roupa para vestir. Isso você pode ter certeza, que Deus vai mandar corvos para trazer para você. Você pode ter certeza que Deus vai mandar de onde você nem imagina, mas isso nunca vai te faltar. É o que nós precisamos para adorar a Deus. É a necessidade básica para nós edificarmos o reino dEle. E isso nunca vai nos faltar, porque Ele se compromete com todos nós. O que eu quero chamar a sua atenção é sobre o reino. Que reino é o que você tem edificado? Qual é o reino que você chegou até hoje aqui edificando? O que você tem corrido tanto atrás? Quais são as suas maiores preocupações? É com o teu reino ou com o reino de Deus? Porque andando e conversando muito, o que a gente vê é as pessoas sempre preocupadas com o quê? Com o seu reino. Pare para prestar atenção. Se chega uma pessoa com um problema para você, angustiada, você pergunta: qual é o motivo da sua preocupação? É preocupação em ganhar vidas para Jesus, geralmente? É preocupação com os missionários que estão aí necessitados nesses campos? É preocupação com as pessoas que estão mortas de fome pelas ruas da cidade? Geralmente a preocupação que está no coração do ser humano é com o reino dela, é com o seu próprio reino. Entenderam? A inversão de prioridades angustia a nossa alma, e isso aflige muito o nosso coração. E um conselho que eu te dou é: se for para ficar preocupado, fique preocupado com as coisas realmente importantes da vida, que são as relacionadas ao reino de Deus. Se for realmente para ficar noites em claro, fique noites em claro pelas almas que estão indo para o inferno. Se for realmente para ficar angustiado e ficar com gastrite, que seja realmente por aqueles que não têm o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Isso pode realmente nos enfermar se for necessário. Podemos entregar a nossa vida se for necessário por isso. Mas agora eu desperdiçar a minha vida com as angústias de ficar rico, de ter regalias,
de preocupações que estão mais relacionadas ao nosso reconhecimento público, às nossas posses, aos aplausos que recebemos ou deixamos de receber, as pessoas que não se agradam de nós. Isso não é motivo, entendem? Que isso não é motivo para deixarmos cair no nosso coração. Deixe-se preocupar com o que realmente vale a pena. Que isso sim nos preocupe. E essa é uma preocupação que é importante, que a gente pode até orar para Deus nos afligir. Que eu vejo que tem pessoas que estão muito calma também, né? Como é que está a vida? Estou bem, né? Mas e aí? Tá tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Mas e aí? Tá tudo certo? Pastor, não tem que reclamar de nada. Tá tudo mil maravilha, tá tudo tranquilo. A oração tem que ser para vir aflição sobre essas pessoas. A aflição do reino de Deus. A aflição, realmente, a preocupação com as questões espirituais que estão sendo negligenciadas. Tem pessoas que oramos para que Deus console, mas tem pessoas que temos que orar para Deus afligir. Porque estão acomodadas demais, passivas demais, inertes demais. Se colocar aquele medidor de pulsação, né, Marilza? Lá, a pessoa está viva, mas se colocar a pulsação espiritual dela, o negocinho está assim, ó. Ela não respira mais, ela não vibra mais na presença de Deus, ela não chora mais diante do pecado, ela não vive, ela está morta. Que Deus nos ajude. Se for para ficar preocupados, ficarmos preocupados com as questões do reino de Deus, buscando o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas que precisamos, que realmente vale a pena nos preocuparmos, nos serão acrescentadas a cada dia. Por isso, irmãos, guarda essa palavra, não fique ansioso quanto ao dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. É alguma coisa que dá para resolver? Vamos resolver. Não dá? Fica tranquilo, amanhã Deus vai dar graça e sabedoria para resolver, porque basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, que andemos a cada dia mais na presença do nosso Deus, encontrando alívio e descanso para a nossa alma. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a entender que somos filhos de um Pai todo-poderoso, que suprirá todas as nossas necessidades, desde que reorganizemos em nosso coração as prioridades do seu reino, buscando o reino dele acima de todas as coisas. E aquilo que nós realmente precisamos, nós receberemos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai vir sobre você, vai vir sobre nós, hoje e para sempre. Amém.